Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Vamos então à palavra de Deus. Por favor, fique de pé. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de João, no capítulo 14. João, no capítulo 14. É um texto muito conhecido. Eu imagino que, pelo menos, um cristão que medita sobre a palavra de Deus deve ter visto esse texto pelo menos eu vou chutar por baixo, umas 2 vezes. Ou pelo menos deveria ter visto pelo menos 2 vezes. Mas, embora isso, é um momento muito específico, onde você vê ali a comunhão de Jesus com os discípulos, né? com os apóstolos ali, falando sobre coisas que iriam acontecer. Jesus deixando claro que o que iria vir adiante. O contexto de João 14, você vê ele falando exatamente sobre isso, dando algumas orientações. Mas eu queria partilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, especificamente sobre alguns versículos. Então você vai ler do versículo 21 ao 27. João 14, do 21 ao 27. Quem achou, diga eu achei, pastor. Quem não achou, diga misericórdia. Ou então, fala assim, Camila, bota rápido no data show. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 14, do versículo 21 ao 27. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, nós adoramos o teu nome com canções, nós falamos a ti o quanto nós te queremos como o Senhor de nossas vidas, nós falamos e declaramos, Senhor, através do louvor, que o Senhor habita no meio dos louvores e que o Senhor é poderoso, que tu és um grande Deus. Pai, nessa noite, Senhor, o que eu quero, Senhor, é encontrar no teu coração um lugar digno, Senhor, para falar aos meus irmãos aquilo que o Senhor quer que venhamos ouvir nessa noite. Portanto, Senhor, tira de mim todo aquilo que não pertence, aquilo que é o Abel, aquilo que não pertence ao Senhor, tira, para que venha do trono aos nossos corações o que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, e todos digam, podem se assentar. E para você que vai acompanhar a pregação, amanhã ou depois no YouTube, você que quer anotar, o tema da ministração dessa noite é a espera que vale tudo. A espera que vale tudo. Preste atenção aqui, irmãos. Nós, quando paramos e deparamos sobre situações que muitas vezes nós somos levados a responder, por exemplo, aquela questão do bate-pronto. Quando nós somos levados a um lugar onde, por exemplo, nós precisamos fazer valer algumas coisas, a gente pensa, repensa como falar, como dizer, como se posicionar, como é que vai ser daquele jeito, como é que se fosse de outra forma. Mas nós precisamos entender que
quando nós cristãos dissemos sim para um chamado do Senhor, automaticamente não é mais do jeito que eu acho que tem que ser. É só você pensar o seguinte: Ele nos achou primeiro. Foi Ele que nos disse assim, não, sabe, a Simone é minha. Não foi nós que dissemos assim, não, eu vou porque ele é bonito. Não, a palavra do Senhor diz que Ele nos achou. Então, nesse achar dele, Ele nos proporciona o quê? Uma vida eterna. Lembra? Diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que dentro desse ambiente, do que Ele proporciona, diga assim comigo, tudo que Ele proporciona não está aqui na terra, mas no céu. Veja bem, a palavra do Senhor diz que nós comeríamos do melhor fruto dessa terra, diz que Ele nos fez cabeça e não cauda, diz todos esses ambientes que um cristão deve estar. Mas essas condições aqui na terra são condicionadas a um entendimento de obediência. Não tem como, por exemplo, Deus te colocar como cabeça diante de uma situação se você não entendeu quem Ele é. Entenda, o céu, irmãos, eu canso de dizer isso, e se você quiser trazer isso para a sua realidade, essa é a realidade. É um lugar preparado para pessoas preparadas. O céu não é um ambiente de ficção, como parece que muita gente acha que é. O céu não é um lugar de situações onde, por exemplo, assim, qualquer pessoa se acha digna de estar. Preste atenção, estar no céu tem impacto direto a uma situação que foi uma pessoa ter se entregado por mim. Então o céu tem que valer muito a pena, porque um justo morreu. Diga assim comigo, o meu Senhor morreu. Então o céu não pode ser falado como uma coisa banal. Como cristão, eu e você temos que entender que alguém que foi levado a essa situação, era alguém que não merecia estar lá. Era alguém que não tinha o porquê de estar lá. Mas ele entendeu e se colocou no lugar onde eu e você pudéssemos, através dele, ter uma vida liberta. Diga assim comigo, meu Senhor Jesus quer me libertar em tudo. Não é só aceitá-lo. Quantos querem aceitar Jesus? Eu quero. Não é só aceitar, é crescer nele, é viver nele, é expressar ele. Tanto que a palavra do Senhor deixa claro que existe uma série de funções e situações que eu e você temos que ter. A primeira coisa dela é que Jesus deixa claro assim, vocês são sal da terra e luz do mundo. Há uma função para o cristão fazer nesses dias. Há uma realidade que nós precisamos entender que passa por mim e por você. Não é só pelos pastores, não é só por quem canta, não é quem só dá o GA, é por cada um de nós. Diga assim comigo, eu tenho um único DNA para Deus. Deus te conhece, irmãos, por pessoa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe todos os fios de cabelo que está na sua cabeça. Tem uns que para facilitar ele tirou tudo. Fica a dica. Mas dizem que existem os homens... Como é que diz, pastor Álvaro? Tem os que têm cabelo e tem os sábios, segundo o pastor Álvaro. Então, tudo tem o pra quê diante de Deus. E quando eu pego esse texto de João 14, imagina só o que Jesus estava fazendo aqui, igreja. Jesus estava dando direções claras. Jesus estava dizendo muitas coisas que são fundamentais para mim e para você. E quando você escuta hoje das coisas que estão acontecendo, como por exemplo Mateus 24 fala, situações que na Bíblia deixa claro que isso estaria acontecendo, aonde está a nossa expectativa? O que nós estamos esperando nesses dias? O que está acontecendo com aquilo que nós temos que fazer? Sabe, irmãos, eu costumo dizer o seguinte, quantos amam a Deus, quantos têm Deus? Você pode ter certeza que todo mundo levanta. Agora, quantos Deus tem de fato nesses dias? Quantos têm e podem contar com o seu coração quebrantado? A palavra do Senhor diz em João capítulo 4 que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Ele está aqui nessa noite procurando. E a resposta nossa é o seguinte, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Usa. Senhor, olha aqui meu coração. Analisa a minha vida. Mas quantos de nós perdemos essa essência quando nós queremos, esperar do nosso jeito? Diga assim comigo, esperar a volta de Jesus não é do meu jeito. Irmãos, preste bem atenção, não é sobre as virgens que eu estou falando. As 5 prudentes e as 5 nécias. Não é sobre isso.
Eu estou falando de um posicionamento como igreja, como cristão tem que ter. Não é esperar Jesus do seu jeito. Você não quer, irmãos, preste bem atenção. Como é que você acharia se uma pessoa que você disse para ela assim, ó, eu quero que vou sair de casa, eu vou entregar essa chave para você, eu quero que você limpe o quintal, eu quero que faça desse jeito e deixe tudo certinho como tem que ser, e daqui um dia eu vou voltar para ver como é que tá, e quando ele chega para buscar não tem nada pronto daquilo que ele falou. Imagina essa pessoa sendo você ficar triste ou chateado, você ficar alegre e dizer assim, que bom que ela esperou para me fazer junto com ela. Ela vai ficar triste. E hoje a igreja do Senhor Jesus na terra tem se perdido dentro dela mesma. Sabe por quê? Porque é mais fácil eu fazer aquilo que os outros vejam. Diga assim comigo, a cruz é uma passagem. Irmãos, a cruz, ela tem que rasgar dentro de nós, como uma atitude de alguém que é transformado por ela. De alguém que é transformado por ela, entender que a cruz não é morte, a cruz é vida. A morte que deveria ser ou que deveria acontecer, foi Cristo que morreu na cruz por nós. Então não tenho porquê eu viver uma vida aprisionada e querer fazer tudo do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Preste atenção, o texto diz assim, lá no versículo 1, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Preste atenção, irmãos, João 14, 21 deixa claro que existe uma condição. Quem ama o Senhor? Quem obedece os seus mandamentos. Diga assim comigo, esperar passa por decidir. Irmãos, vou usar um exemplo aqui, uma relação. Investidores, vamos falar de investidores aí. É alguém que tem R$1.000 guardado lá. Quero investir esses R$1.000, o que eu faço, pastor? Vou dar um exemplo, procura ajuda de alguém. Olha, tem esse celular aqui. Hoje ele vale R$100. Mas ele vai valer daqui 5 anos, cada um desses, R$10.000. Você tem R$1.000, o investidor pega e diz o seguinte, não, eu vou esperar, vou pegar e comprar 10 e vou esperar os 5 anos isso acontecer. Isso é a forma que você faz. Você decidiu tirar um dinheiro para fazer isso, ok? Por que para a volta de Jesus a gente não decide viver como Ele quer? Por que para a volta de Jesus, para aquilo que realmente vai trazer vida eterna, a gente não decide todos os dias ir para o céu? A gente esquece que andar com Deus, irmãos, é só estar na igreja. A gente esquece que a decisão de agradar a Deus é em todo o tempo. Diga assim, agradar a Deus é em todo o tempo. Não, mas eu decidi, sabe, eu quero decidir. Quer ver uma coisa? Abre comigo Romanos, por favor, 8, versículo 38 ao 39. Romanos 8, 38 e 39. Sabe o que é decidir esperar aquilo que Deus tem para nós? Ou seja, decidir, fazer valer tudo. Primeira coisa, é não trocar nossas convicções por sentimento, irmão. Olha ali, ó. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, na hora certa eu vou ministrar sobre isso. Tem tanta gente, irmãos, que tem decidido pela alma. Tanta gente que tem acompanhado uma decisão, sabe? Lá do Éden aconteceu isso. Eu já falei sobre isso, irmãos. Adão tinha tudo em Deus, sim ou não? Adão não era completo em Deus? A palavra do Senhor diz que Deus então olhou para Adão e disse assim, façamos uma mulher que ele seja auxiliadora. Porque é bom que ele não esteja só. Lembra do texto lá? E tá, isso foi feito, você conhece a história. Mas quando Adão, e Deus olhou para Adão e viu que tinha coisa errada, o que Adão falou? Foi a mulher que tu me deste. Vamos fazer um parênteses aqui, eu e você, irmãos. De lá para cá, tanta coisa nós temos decidido pelo sentimento. Tanta coisa a gente tem dito assim, não, mas se eu disser que ela comeu, e será que Deus vai matar ela?
Porque só tá eu, é tão ruim andar sozinho, né? É tão ruim estar sozinho, então vai que eu digo alguma outra coisa e Deus se acha, sabe, e diz, não é isso que eu quero. E aí abre um precedente absurdo na humanidade inteira. Que tudo agora a gente dá o quê? Uma desculpa. Por que você não vem para a igreja? Não, por causa disso. Por que você não fala de Jesus? Não, por causa disso. Por que você não faz isso? Não, por causa daquilo outro. Não, porque isso? Não faço porque eu não estou preparado. Não, porque a gente sempre, sabe, essa semente que a gente dá força para ela dentro de nós, com as nossas desculpas. E quando eu quero esperar algo que vale a pena, ou seja, que vale tudo, eu preciso entender que nem altura, nem profundidade, nada pode me separar do amor de Deus. Ah, pastor, mas sabe, eu vivo um relacionamento que é isso, aquilo, outro. Irmãos, preste bem atenção, se esse relacionamento está te atrapalhando, preste atenção que eu não estou incentivando jamais, de forma alguma, mas vai para os pés do Senhor. Pondera aquilo que está acontecendo. Será que é isso mesmo que Deus está querendo? O que me envolve dentro desse ambiente, desse sentimento de alma, um sentimento de, sabe, de vingança muitas vezes. Aqui o texto deixa claro que nós não podemos trocar as nossas convicções, irmãos, esperar algo que vale a pena. Diga assim comigo, é eu ser firme, é eu decidir caminhar com Jesus. Não é um momento. Quantas pessoas, irmãos, são levadas sabe aquela questão, como Pedro negou Jesus? Tem gente que vive um evangelho o seguinte, se está na igreja está tudo certo, mas quando está na rua, não é bem assim. Não, mas eu te vi lá na igreja. Ela, não, você vê outra pessoa, eu não. Não, mas eu te vi lá, rapaz, eu te vi. É engraçado que quando vai para o oposto, tem gente que vai para a balada, chega na balada, tu não era da igreja? Não, segue tua vida aí. Atitude de Pedro, quando negou Jesus 3 vezes. Diga assim comigo, eu decido esperar o que vale tudo. Tem que ser assim. Outro texto também, irmãos, está lá em Gálatas 6, de 7 a 8. Gálatas 6, de 7 a 8. Não se deixe enganar, olha só. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha o versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o que, irmãos? Vamos falar alto? 1, 2, 3 e... Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. É só separar o que você tem plantado, irmão. É só separar e pensar o seguinte, poxa, rapaz, não é possível que eu não estou acreditando que Jesus está voltando. Não é possível que um cristão que conhece a verdade de Deus não vai para frente do espelho e diz assim, rapaz, eu não posso me enganar tanto ao ponto de saber que Jesus não está voltando. Só se você não conhece nada de Bíblia. Porque é impossível um cristão, impossível, repito, impossível, alguém não ter uma conotação da volta de Jesus por tudo que nós estamos vendo. É impossível. A pessoa pode dizer o que for, mas dizer que o que está acontecendo não é aviso do Senhor para a sua igreja, eu não sei o que é. Irmãos, escute, repito novamente, Jesus está voltando. Então diga assim comigo, para mim e com Ele, eu preciso decidir. Irmãos, o que Deus prometeu para mim e para você é vida eterna. Preste atenção, a promessa é essa, vida eterna. Então isso tem que valer tudo. Eu preciso decidir em cada segundo da minha vida ir morar no céu. Tem uma situação aonde eu vou me prevalecer, aonde eu vou, sabe, ganhar. Senhor, irmãos, o que tira o cristão do céu não é grande coisa, irmão. Pequenas coisas. Preste atenção que Jesus, ele é expert em destruir tronos, amém? Você vê pela palavra. Lembra o jovem rico? Jesus, eu já te sigo. Jesus, eu conheço a tua palavra. Eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo. Jesus disse, beleza, está tudo certo. Faz o seguinte, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O que o jovem fez? Sabe o que isso acontece, igreja? Se algo que eu tenho que esperar tem uma promessa de vida, tem algo especial, tem algo futuro, algo que é eterno, tem que valer tudo. Diga comigo assim, ó, a espera que vale tudo.
Como você tem esperado a volta de Jesus, meu irmão? Como você tem decidido andar? Isso fala muito de onde você quer ir, entendeu, igreja? Se você decide ainda carregar uma falta de perdão, você vai ficar quando Jesus voltar. Se você é uma pessoa que não consegue, irmão, você vai ficar, porque isso é a Bíblia. Isso não tem a ver com o pastor, não tem a ver com uma visão da igreja. É o que a Bíblia diz, uma noiva preparada, que ela está cheia da botija de quê? De óleo, de momentos de unção, de busca, de conhecimento da palavra. E cada vez mais parece que falar sobre isso, em vez de trazer as pessoas, distancia. Sabe por que distancia? Porque isso é verdade. E a verdade que liberta. Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Então eu tenho que decidir andar, porque o que me prometeram, aquilo que é fiel, que a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir, tem que valer tudo. Não pode ser só um momento de alma, não pode ser só uma situação, não pode ser só um ambiente. Ai, como eu me sinto bem no culto, tem que ser amanhã de manhã, amanhã meio-dia, terça, quarta, quinta, sexta, domingo que vem. Não, eu preciso frequentar, eu preciso estar junto, eu preciso ser corpo de Cristo na terra. Quem dá glória a Deus aí, por favor? É uma questão de decisão, igreja. E todo dia isso tem que ser feito. Não é só nos momentos, não. Eu vou fazer o que eu quero, porque dia 27 tem jejum de mundo. Dia 27 tem jejum de mundo, aí eu vou tirar um final de semana para ele. Não pode ser assim. Então você está esperando algo que não vale nada. Porque se para qualquer coisa você muda o foco da sua vida, você não está esperando aquilo que realmente importa. Você está esperando a satisfação do teu ego. Aquilo que é importante para você. Porque se eu creio no que a Bíblia diz, irmão, diga assim comigo. Se eu creio no que a Bíblia diz, eu tenho que me esvaziar como Cristo foi. E pronto, final. O que passa disso? Sabe outra coisa que eu vejo na espera do que vale tudo? No versículo João 14, 22 e 23. Olha só que interessante, irmãos. João 14, 22 e 23. Olha o que Jesus disse. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Diga assim comigo: motivações. Irmão, se fosse para qualquer um de nós hoje ter uma palavra de revelação, rema, a maioria de nós seria aconselhado o seguinte: vai para a internet. Vai para a internet. Bota no Facebook. Bota isso. Sabe o que Jesus disse? Volta. Faz assim, foco. Foco. Você está entendendo que o próprio Jesus foi tentado até nos detalhes? Qual foi uma pergunta? Por que tu se revela a nós? Está ali o versículo 22, olha ali, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao... Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que aquilo que vale tudo, a espera que eu tenho que ter, é eu e Deus. Diga assim comigo: eu e Deus. Porque no final das contas, irmãos, quem vai saber de tudo que você fez, o certo ou o errado, é uma pessoa. Então para que você se preocupa em decidir algo? Porque os outros vão achar. Se você está decidindo aquilo que o Senhor quer que você decida, para que importa a tua vida? Para que importa o que está te esperando lá na frente? Não é para você mesmo? Qual é a motivação que você, sabe, muitas vezes tem buscado a Deus? Eu quero buscar Deus porque, sabe, eu estou tão sozinho, eu preciso que... Irmãos, a Bíblia diz, não é o Abel, repito: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Não é uma troca de interesse, entendeu, igreja? Faz assim, tira isso da mente, fala assim: tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim. Não é uma troca de interesse. Não tem a ver com troca de situações. Tem a ver com entendimento, com verdade. E principalmente, diga assim comigo: obediência. Jesus teve uma oportunidade de se achar diante dos discípulos. E olha que eram os discípulos que estavam ali.
Aqueles que caminharam com ele, Fabinho. E ele disse todo o tempo, falava sobre a vida de Deus, a vinda de Jesus, falava aquilo que ele ia fazer, depois ele ia voltar, deixou tudo claro. Deixou tudo claro, tudo muito escrito do que iria acontecer. E o próprio Jesus foi tentado em muitos momentos. Por isso que eu digo, irmãos, que perder a salvação não são grandes coisas. Perder a salvação muitas vezes é uma palavra dita, irmão. É um pensamento que não, sabe, que não pode ter. É uma situação que não é resolvida. Aquilo se torna uma semente que daqui a pouco, em qualquer momento da sua vida, o diabo vai lá e começa a jogar água, e aquilo germina de uma forma que você não consegue mais poudar nada. Diga assim comigo: a espera que vale tudo passa pela minha motivação. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Olha o que diz aqui, irmãos. Fala que o meu eu não pode falar mais alto. Preste atenção, isso tem atrapalhado tanta gente, irmão. Quando você quer ser evidenciado, irmão, você esqueceu que você é um canal. A palavra do Senhor diz que Cristo em mim é uma esperança do quê? Da glória. Cristo habita em nós, então é Ele que tem que ser manifesto. Quando as pessoas olham para nós, não pode ver quem nós somos, tem que ver o que Cristo é em nós. O texto diz assim, ó: já dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a... Irmãos, pensa. Por que você quer servir? Por que você quer fazer? Qual é a motivação que está no teu coração em falar de Jesus para as pessoas? Por que você quer ficar em evidência? Por que tudo que acontece com você é Ctrl+C, Ctrl+V? Por que tudo tem que ser visto pelos outros? Irmãos, preste atenção, o mundo diz isso. Cristo diz o quê? Ao contrário. No reino de Deus não é o primeiro, é o último, você está entendendo? O reino de Deus não é quem é servido, é quem serve. Por isso que eu preciso entender que aquilo que vale tudo para mim, eu preciso ver as minhas motivações. Porque muitas vezes, irmão, nós falamos de algo bonito, nós pregamos, nós queremos que as pessoas se consertem, mas a raiz do nosso coração está errada diante de Deus. E muitas vezes isso não dá certo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Diga assim, a minha vida é dele, tudo teu. Outro texto interessante também, por favor. Filipenses 2, do 5 ao 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Paulo dizendo aos nossos irmãos de Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se a gente parasse aqui, irmãos, e fizesse um seminário de 1 ano, analisando cada atitude de Jesus, 1 ano parando só sobre as atitudes de Jesus, passo a passo, nós seríamos o quê? Constrangidos por tanto amor, porque Ele não merecia, mas Ele se colocou em nosso lugar. Quem crê nisso, diga amém. Continua o versículo. Que embora sendo, presta atenção, irmãos, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Tem gente que se apega porque vem na igreja, irmão. Não, eu vou naquela igreja lá. Eu vou naquela outra igreja. Deus não se apegou a nada disso. Continua. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, irmãos, o que está escrito aqui? 1, 2, 3 e... tornando-se semelhante aos homens. Diga assim comigo: esperar o que vale tudo é entregar meu coração nas mãos dele. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de... Irmãos, sabe o que eu vejo nesses dias? Que a obediência cabe só naquilo que me convém. Muitas vezes nós somos julgados por pessoas, por situações,
E esquecemos que tudo isso é permissão de Deus. Mas esses sofrimentos que, embora são pequenos perto daquilo que o Senhor sofreu, a gente quer parar. A gente quer fazer, sabe, ir lá e tirar forra e querer conversar e porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. Diga assim: Deus conhece o meu coração. Irmãos, a obediência dele não teve só quando descobriram quem ele era. Você está entendendo? Com 30 anos, Jesus estava num rio sendo batizado por João Batista. E a voz veio dizendo assim: esse é meu filho amado, a quem? Jesus disse: daqui para frente, é que eu tenho que valer tudo. E a obediência de Jesus não foi enquanto ele foi reconhecido. Foi até quando ele morreu. Sabe até quando você tem que ser obediente? Até quando o teu eu morrer. Sabe até quando você tem que obedecer a palavra de Deus? A quando aquilo que antigamente ofendia não ofende mais. Sabe até onde tu tem que obedecer? Quando tudo que tu acha importante para ti passa a não ter mais importância. Sabe quando tu tem que ser obediente? Quando tu perder, sabe, as contas. Sair desse ambiente de planilha, sabe, desse ambiente de tudo certinho, saber, não, isso é tudo do Senhor. E Deus surpreende. A palavra do Senhor diz que as bênçãos dele nos alcançarão. Não é morrer até o quando eu tenho o domínio da sua. Não, eu morro, sabe, até aqui. Jesus morreu até a morte de... Sabe por que ele morreu, irmão? Para a gente não precisar ir para a cruz, entendeu? Você está entendendo que você não precisa morrer fisicamente? Às vezes precisa. Às vezes Deus coloca, você não quer obedecer? Então, vem cá. Preste atenção. Deus tira toda pedra de tropeço do seu propósito. Ah, pastor, você está falando uma coisa. Estou falando algo que é importante você entender. Quando você não obedece a Deus e você está atrapalhando o projeto de Deus naquilo que Ele quer, sabe o que Ele faz? Deu para ti, vem cá. Quantas pessoas eu e você conhecemos que estava de boa, tranquilo, era uma aroeira de saúde, veio o Covid, uma outra semana, puf, morreu. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quantas pessoas, irmãos, com saúde firme e forte, do nada, puf, ataque cardíaco. Do nada, não estou julgando quem faleceu assim, eu estou falando do propósito de Deus. Você que conhece a palavra de Deus, você tem que entender que ou você é obediente ou você não é obediente. Porque se Cristo é o maior exemplo, eu tenho que obedecer até a morte. Diga-se comigo, como servo de Deus, a minha obediência é até a morte. Não tem a ver com o momento, irmãos. Não tem a ver você obedecer só quando está com o bolso cheio. Não tem a ver você obedecer só como tu está naquele nível, entendeu? Que todo mundo te conhece. Você fica... Sabe o cara que parece ser político? Tem a ver naqueles dias que você está lá, que você tem que abrir mão daquilo que, sabe, dói para você. Daquilo que você diz, não, mas isso é minha justiça, mas eu não mereço. Irmãos, Deus ama dar uma tapa grande quando alguém diz para ele assim, Senhor, eu não mereço. Deus fala, merece? Então quer dizer que o meu filho merecia e tu não merece. Deus vai lá e fala assim, merece? Quantas situações, irmãos, nós perdemos a oportunidade de ver a perfeição do amor de Deus quando a gente entrega para Ele. Irmãos, eu canso de dizer isso. Tudo que eu devolvo para o Senhor, você acha que Ele fica para Ele? Ele pega e devolve para nós de forma melhorada ainda. Mas a gente faz assim comigo. O nosso eu não quer, irmãos. O velho homem muitas vezes está aqui, mexendo dentro da gente. E a gente não quer morrer, a gente não quer entender que aquilo que vale tudo tem que ter o quê? A análise das nossas motivações. Nós precisamos entender que o próprio Jesus foi questionado. Por que tu revela a nós? Porque o interesse de Deus através de Jesus era que aquelas pessoas fossem impactadas. Não tem a ver com quem ele ia ser, porque o quem ele ia ser já estava escrito. Diga-se comigo, eu sou a expressão do céu na terra. Acabou.
Entenda que tudo que Deus nos dá, tudo aquilo que vale tudo, tem que haver o quê? Análise de motivações. Irmãos, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que falar sobre isso? Irmãos, preste bem atenção no que eu quero dizer para você. Esses dias que antecedem a volta de Jesus, se o Senhor já tinha, eu imagino que o Senhor tem uma lupa ainda maior, que ela pega centímetro, milésimo e tudo, antes de chegar no coração do homem. E começa a pensar, qual é a motivação dele? O que está no coração dele? E eu digo para você, irmão, você que carrega Cristo dentro de você, você que tem essa chama pelo amor, o amor de Deus, de falar de Jesus, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Hoje de manhã nós falávamos sobre isso. Sabe, Paulo, ele deixava claro o seguinte, irmãos, eu me coloco em oração. É Efésios 3, é isso? Coloca para mim, por favor, ali, Márcio, Efésios 3, eu acho que é do 8 em diante, do 4. Coloca ali para mim, fazendo favor. Não. Passa mais um. Mais um. Do 14, vê o 14. Isso. Depois você lê em casa Efésios 3 completo. Mas hoje no culto da manhã, de 1 a 13, você vai ver Paulo se colocando como um apóstolo, falando daquilo que tinha que acontecer. Mas do 14, ele diz o seguinte, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, versículo 15, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Continua. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com um poder por meio do seu Espírito. Vai vendo. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Quando nós temos alguma oportunidade de fazer algo para o Senhor, alguma coisa que está nos colocando naquela situação, Paulo dobrava o joelho e dizia o seguinte, eu oro para que vocês entendam isso. Eu oro para que vocês vivam dessa forma. É o que nós estamos falando nesses dias. Qual é a oração do crente? Que cada crente saiba o que está carregando. Que cada crente avance naquilo que é o conhecimento do Senhor. Que entenda da plenitude do seu amor. Que se renda ao cuidado de Deus. Essa deve ser a nossa oração. Mas sabe quando nós nos perdemos? Quando a nossa oração é o seguinte, Senhor, arruma um carro novo para mim. Senhor, arruma uma casa nova para mim. Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz isso, aquilo, outro para mim. Senhor, vai enchendo Deus com orações e petições, com coisas que, sabe, no seu tempo Ele dará. Diga assim comigo, agrada-te do Senhor, e Ele realizará o desejo do nosso coração. Quantos querem ter uma casa aqui? Levanta a mão mais alta, eu quero. Quantos vão ter uma casa? Diga assim, eu vou ter. Mas você diz assim, no tempo dele, não no meu. E acabou. E assim é, e assim tem que ser. Porque Deus, Ele analisa as nossas motivações. E por último, diga assim comigo, esperar o que vale tudo, tem que ter compromisso. O versículo 24 e 27 de João 14, coloca ali para mim, por favor. João 14, versículo 24 até o 27 diz assim, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas. Preste atenção que é Jesus falando para os discípulos. São de meu Pai que me enviou. Versículo 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo quanto eu disse. Versículo 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. Diga assim comigo, compromisso. É compromisso. Sabe, igreja,
eu vejo hoje assim, e parto por mim como exemplo, como é fácil, como é isso aqui, para a gente esquecer do compromisso que nós fizemos. O Senhor tem trazido sobre nós um tempo de conhecimento da palavra. Quem tem frequentado o GA aqui sabe do que eu estou falando. Nós estamos falando de um Deus de acessos. E é onde você vê de capa a capa, um Deus querendo ser pai de um povo que não quer ser filho. Preste atenção. A palavra do Senhor deixa claro exatamente isso. Deus se movendo em direção do coração das pessoas, para ajustar, para alinhar, para ser Deus, para aquele que protege, que guarda, e as pessoas não querendo. E nós esquecemos de um compromisso que nós aceitamos, um compromisso que nós se colocamos dentro dele, que é aceitar ele como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso que é esperar, sabe, aquilo que vale a pena. Porque quando eu me coloco no lugar de compromisso sobre isso, eu preciso entender que nada em minha volta vai me tirar desse propósito. Diga assim comigo, nada vai me tirar do propósito. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 15 ao 18. 2 Coríntios 4, do 15 ao 18. Diz assim, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos o quê? Desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Continua. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Diga assim comigo, eu preciso aceitar que existe um compromisso que eu preciso levar até o final. Irmãos, nada o que nós estamos vivendo hoje pode interferir na decisão de servir a Cristo. Nada. Nada. Porque é um compromisso feito. Eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é um compromisso que vai nos levar até a volta dele. Não pode se basear numa situação momentânea. Muitas pessoas acham que a vida com Deus é um sentir, sabe? Acham que a vida com Deus não, eu vejo. Irmãos, você acha que tem dia que eu tenho vontade de orar? Você acha que tem dia que eu tenho vontade de, não, agora eu vou fazer um jejum? Quem fala que tem isso, irmãos? Eu duvido um pouco. Porque essa pessoa pode ser que seja quase anjo e a gente não sabe, né? Mas, cara, tem dia que é dose. Tem dia que, sabe, as coisas, os afazeres, as coisas dessa terra, sabe, tentam nos tirar de tudo que é lugar. Sabe, é mentira, é discórdia, é problema, é discussão. E aí vai em cima, vai embaixo. Servir a Deus, irmãos, não é um ambiente de sentir. Preste atenção aqui, irmãos. Sabe, mas é porque Não, irmãos, tem dia que você não está sentindo. Tem dia que você não está conectado. Tem dia que as coisas estão vindo, sabe? O velho homem vem, a alma quer tomar conta. Só que aí é hora de manter o quê? O compromisso. Sabe quando você tira um carro zero, que você começa a pagar lá em 72 vezes? Tem mês que você não quer pagar aquele abençoado do carnê. Mas você não tem um compromisso? Quem mora de casa alugada aí? Tem mês que você vai tirar o dinheiro para morar, mas eu tenho que pagar isso. Não interessa, é um compromisso. Então servir a Deus é um compromisso, irmão. Não tem a ver com, eu estou sentindo, então sirva meu Deus. Irmãos, tem dia. Tem dia, irmãos, que tem dia. Tem dia que você não quer saber. Vamos orar, irmão, não quero orar. Tem dia que eu vou... Não é bem assim. Diga assim comigo, tem dias, mas faz assim com a mão.
Tem dias que eu estou pegando na orla de Jesus. Faz assim. Agora diz assim, ó, tem dia, fica assim. Aí você fala assim, ó, quero nem saber. Paulo diz assim, ó, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Então não te coloca no lugar de santidade, de santarrão. Não, comigo não é assim, pastor, eu sirvo a Deus. Depois nos ensina como é que é permanecer em pé em todo o tempo. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. É melhor andar de joelho, irmãos, todo o tempo dizendo assim, Senhor, eu não presto. Senhor, eu não valo nada. Senhor, me ajuda. Senhor, como é que faz? Senhor, como é isso do que você andar? Eu já tenho um conhecimento, né? Já sei de todas as coisas. Já vivi isso, né? Várias vezes na minha vida. Já foi indo e voltando. Sou uma pessoa experiente, já vivi várias coisas, mas não aprendeu com nada. Diga assim comigo, servir a Deus não tem a ver com sentir. Diga assim comigo, compromisso. É compromisso. Fique de pé em nome de Jesus.